Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o Labcast número 4. Hoje estaremos falando do nosso primeiro cliente da Labassi Contabilidade. Estamos aqui com a presença de Estevam Júlio Vargas Júnior. Tudo bem, Estevam? Como é que você está? Tudo bem, estou ótimo. Então tá bom. E de Jackson? É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai aqui trocar algumas ideias e insights aqui com uma grande voz de experiência que pode compartilhar informações valiosíssimas para nós, empresários aí. Começamos a história da Labassi com a empresa do Estevam lá em 2004, na fase da abertura do nosso escritório. A Widesoft Sistemas, que era a empresa da época do que o Estevam tinha naquele momento, foi o nosso primeiro cliente número 1, Estevam. E de lá para cá a gente trabalha junto há muitos anos. Como é que foi fundar a Widesoft? Porque a Widesoft foi uma empresa pioneira da internet no interior, pelo que eu me lembro, correto? Isso. A fundação foi por outro assunto, né? Que nós tinha uma fábrica de molas na época e eu trabalhava com otimização. E como eu tinha cliente fora da empresa, eu precisava da rede, usar a internet para fazer conexão na outra empresa, pegar informação, pegar dados para a gente fazer planejamento de produção. E aí nós entramos em contato com a Embratel na época, que nós fomos o primeiro da Embratel, o primeiro a ter uma rede da Embratel, o primeiro privado, né? Mas a função era só essa. A função era nós fazer um planejamento de produção para a empresa e o negócio era ligar empresas. Mas assim que nós abrimos, explodiu a internet e começamos a fornecer acesso às pessoas. E essa área cresceu, explodiu fora do nosso objetivo inicial. Foi de uma grande explosão. Chegamos, na época, 4 mil clientes naquele tempo, era R$100 para o sujeito, né? Mais ou menos o dólar era 1 por 1, quer dizer, era um negócio muito lucrativo. Que ano na era época. isso, Estevam? Mais ou menos. O ano eu não vou lembrar bem, mas acho que foi quando eu comecei com o problema, foi mais ou menos em 1999, 98, quando nós começamos com planejamento de produção. Então, no ano 2000 já estava tudo ligado, quer dizer, foi alguma coisa antes aí de 98, mais ou menos, eu acredito. Né? E foi aí, porque ali nós pegamos muita tecnologia da internet, que usava Linux na época, era um sistema operacional já fundado na internet, né? E-mail, já tinha tudo. Então, aí foi... Então, os ventos levaram para a gente mudar o foco, mas o foco inicial foi esse. Legal, uma visão interna, né, de negócio que possibilitou a abertura e ampliação para novos clientes, novos caminhos, né? Então, ampliar negócios. Então, a princípio, ela foi fundada para atender uma demanda interna, só que nesse momento você viu também uma oportunidade de negócio externa, é isso? Isso. Começou, foi realmente não foi planejado a gente fazer essa parte de abertura para o público, né? Público. Mas cresceu tão rápido, nós éramos o único praticamente, então a gente seguiu aí. E aí a situação envolveu depois, a Embratel foi vendida, entrou Telefônica, e aí a coisa ficou mudando, e esse mercado, quem ficou foi a Telefônica. E a princípio, né, mais ou menos nessa época, o crescimento, né? Hoje a gente tem uma função na internet, a rede inteira está ligada, desde impostos, rede bancária, comunicação, uma série de coisas. Mas assim, em 99, mais ou menos, anos 2000, não era assim. Qual que era a demanda lá mais ou menos nessa época? Por que o empresário falou assim, eu preciso para a internet lá naquele tempo? Hoje a gente tem uma necessidade. Qual era a necessidade de 99, mais ou menos, do ano de... Olha, nem existia ainda o mercado. Você não podia chegar lá e falar, se falava internet, o sujeito não havia. Por exemplo, a parte que a internet funciona num protocolo que chama TCP/IP, que é a forma que usa. A Embratel tinha X25,
Então, não era TCP/IP. Então, nós ajudamos, junto com eles, nós tivemos que configurar todo um sistema para transformar X25 em TCP/IP. As redes eram redes novel dentro da empresa, então não se falava nesse tipo de rede, não se falava em internet naquele momento. Então, o nosso assunto não era bem internet, nosso assunto era o planejamento de produção, que ele precisava me mandar os dados, né? Que ele precisava mandar a árvore de produção, as relações entre as peças, tempo, né? de toda a coisa. Então, a princípio, é mais para atender o setor industrial, assim, mais ou menos, a demanda interna do setor industrial. Não chegava lá a falar algo de internet, não falava isso, eu vim fazer o planejamento de produção, mas eu preciso dos seus dados, e preciso automatizar essa coisa. E essa automatização, naquela época, já havia todo mundo com IBM e tal, a gente já pegava direto dentro da empresa. Então, não precisava passar. Então, nós fizemos bastante trabalho nesse sentido, né? Que era praticamente pegar o dado e mandar, e calcular e mandar de volta. Esse era o nosso negócio, né? Então, a internet era um nome nosso, nós sabíamos, mas era interno, né? Então, não tinha essa demanda, falar assim, muito legal, pela internet. Entendeu? Ó, e você, empresário que está nos assistindo, olha que insight que a gente pode tirar desse pequeno ponto que ele nos contou. Através de uma demanda interna, ele viu uma oportunidade de atender uma demanda externa. A minha pergunta agora para os empresários que estão nos assistindo, Estevão, o que você, como empresário, tem feito com um olhar externo além da sua empresa? Porque pode existir muitas oportunidades, como o Estevão viu, que fizeram crescer e prosperar, né, Estevão? Aí essas oportunidades é a atenção, né? Tem que ter com os olhos, os ouvidos abertos, né? Boa. E a percepção dos ventos, né? Como as coisas estão andando, porque os negócios são muito amplos hoje em dia, né? Então, se você falar assim, no meu negócio, né? O meu negócio, eu trabalho agora com ações, minhas ações são ações internacionais, tal. Então, as minhas demandas são outras, entendeu? Então, no meu caso, para conhecer o futuro, o que é importante, o que vai acontecer com a internet, com isso, com aquilo, para mim tem só um sentido de eu comprar ou vender ações de tal empresa, que eu compro ações de tecnologias, né? Então, eu fico vendo como é que estão os processadores, a parte de sistema operacional, o que está acontecendo na área técnica, mas não com o uso de tentar vender isso, vender aquilo. Eu só compro e vendo. A sua demanda hoje é outra. É o meu entendimento do problema. Agora, esse mesmo entendimento que eu tenho sobre o problema, para uma outra pessoa, ele vai utilizar de uma outra maneira, né? Você fala assim, por exemplo, a AMD hoje, fazendo para a inteligência artificial, a NVIDIA estão fazendo, né? Então, o que significa isso no meu negócio? Então, eu vejo, eu, por exemplo, compro isso e vendo isso, porque eu sei que as pessoas vão usar esse tipo de coisa. Porque não é só a empresa que eu olho qual é o cliente dela. Então, isso hoje em dia está praticamente infinito as possibilidades. Infinitas. E no sentido que você pode ter criações que ninguém imaginou. Isso aparece a cada momento. Então, cada um tem que fazer a lição de casa, que chama, né? Ficar atento ao que está acontecendo. E essa sua visão, que você está falando de mercado de ações, você entende que é a mesma ação, a mesma visão que o empresário de um comércio, de uma indústria física precisa ter? Sim, porque a base é sempre economia. É sempre alguém vendendo e alguém comprando. Né? E a diferença do mercado de ações é que você sabe sempre o valor do seu negócio, porque você está lá, está sendo cotado. Quem tem um negócio não sabe o valor da empresa dele, tem que realmente calcular de alguma outra maneira, porque ele não está vendendo e comprando. Então, a única coisa que muda no mercado acionário é a liquidez, né? Você pode sair, entrar em qualquer momento, se tem a informação do valor. Agora, do resto, não. O resto é exatamente a mesma coisa. O problema de transporte, problema de quem é o cliente, problema de crescimento, investimento, eles são idênticos. Nada muda. Então, talvez aí nós tenhamos algumas empresas que os empresários deixam de olhar para os reflexos do mercado ao seu entorno.
E fica fixado em querer vender. Querer vender não é vender, certo? Fazer propaganda, fazer marketing, fazer isso não é querer vender. Você precisa ter uma estratégia que o mercado vai comprar, vai consumir aquilo que você tem, correto? Sim. O entendimento de marketing hoje é muito, muito mais abrangente, porque não é questão de marketing, fazer vendas, fazer comercial, fazer isso. Não é isso, porque há outros negócios totalmente diferentes que estão vindo que vai atingir o seu negócio, entendeu? Então você tem que estar de olho no mercado no sentido amplo, no sentido genérico, né? Não é só a parte de saber vender, é de saber entender a direção em que as coisas estão indo, entendeu? E hoje está muito difícil, né? Hoje quem tem um bom negócio muitas vezes não consegue ver o perigo, né? Mas os perigos hoje são enormes, porque é grande as possibilidades, né? Uma pergunta, Estevão. Os empresários, eles sempre trataram a questão da informação, de ter uma informação muito rápida. Isso sempre foi algo assim, muito certo no meio empresarial. Precisa de informação rápida na produção, informação rápida nas vendas, sempre teve isso. Hoje, 2026, a gente tem essa informação rápida. A gente tem interligações de sistemas, a internet avançou, a gente está entrando numa era totalmente 100% digital, inteligência artificial. E o que eu sinto, e eu queria a sua opinião de uma visão que você veio passando por mais experiências do que eu. O que esses empresários fazem com esse monte de informações que eles não tinham no passado e como eles superaram esses desafios? Porque o empresário dos anos 2000, ele não é o mesmo dos anos 2026. A gente tem uma informação muito mais rápida, às vezes em segundos em algumas ocasiões. Só que o que eu sinto, que o empresário de hoje sabe utilizar menos essa quantidade de informações e ferramentas que ele tem do que o empresário dos anos 2000, que tinha muito menos informação e necessidade. O que você me diz disso? Isso que você está falando é justamente o que acontecia antigamente e acontece hoje. Antigamente, a gente concluía que a quantidade de informação estorvava, que você não conseguia tomar decisão. De tanto que tinha. De tanta informação. Você acabava, naquela época, limitando a informação para poder pensar, né? Agora, hoje, o que acontece? Você tem, usando o sistema, criar novas relações. Quer dizer, hoje o volume de informação é enorme. Mas não é você que vai tomar decisões, que vê as novas relações, as coisas acontecendo. Agora você usa o próprio sistema, você usa, no caso, inteligência artificial, que tá na moda, mas o que ela faz? Ela cria novas relações. Então a quantidade de informações agora, ela não estorva, antigamente estorvava. Entendeu? Hoje não, mas não é você, seu cérebro, que vai fazer as relações, porque ele é muito grande, não cabe na cabeça das pessoas. Então saber usar essa vamos chamar de ferramenta, né? Você nem sabe de onde vem a informação, inclusive. Você faz a pergunta, né? E a informação ela nem está com você. Entre a sua informação interna e a externa se fundiu. É uma coisa só. Entendeu? Então, é saber fazer a pergunta agora. Entendeu? E não achar a solução. Naquele tempo era achar a solução. Agora não. Achar a pergunta. Essa que é importante. Boa. Entendeu? Porque a sua pergunta vai buscar num campo de dados muito amplo, que pode não ser o que você está procurando. Você nem sabe onde está, mas vai chegar uma boa pergunta, você vai ter uma boa resposta. Entendeu? A resposta você nem sabe como vem, mas a hora que vem você fala, nossa, que coisa interessante, agora faz sentido. Entendeu? Tudo faz sentido. Mas como chegou no sentido, aí já não é mais humano isso aí. Então, hoje o empresário, aliás, não é o empresário, a pessoa, o ser humano, precisa aprender a perguntar, a formular uma boa pergunta. Não é mais entender das informações, é saber como perguntar. Porque é muita coisa, você não consegue absorver tudo. Entendeu? Uma boa pergunta, você tem uma boa resposta. Legal. Né? Você teve uma pergunta, tá? Mais ou menos nos anos 2006, eu trabalhei no escritório, fui funcionário do escritório, onde o Jefferson estava começando, e eu me lembro de estar fazendo ali, ajudando, auxiliando no começo da Whitesoft, né, quando estava desenvolvendo muitas coisas. Como você acha, tá, que os jovens de hoje
né, com tanta informação e avanço da tecnologia, por exemplo, o que você aconselha eles hoje? Por que eu digo isso? Porque no passado eu me lembro que quando eu sentei para aprender no escritório, o Jefferson me deu tanta pasta, tanto CFOP para ler, tanta coisa para ler, tanto coisa de imposto de renda. Ele ficava até 9, 10 horas da noite, eu ficava lá esperando ele me passar alguma coisa. E eu vejo hoje, né, nessa geração mais nova, que é chamada de geração Z, que eles não têm tanto essa apreciação pela informação correta. Eles têm a informação, mas muitas vezes não é correta, não tem um funil, não tem uma qualidade. Tá? O que você me diz sobre isso? Aí é de cada um, né? Porque no meu tempo, eu lembro quando eu trabalhava com o pessoal da IBM e tal, e eu notava que o pessoal não sabia nem abrir os manuais, porque o manual naquela época era o coração da coisa, você tinha que ler. Então já tinha essas dificuldades. Já era porque era muito restrito, não era muita gente, era pouca gente. Então nós tínhamos que ficar em cima de manual, em cima de qualquer informação que você precisasse. Você tinha que sair de Limeira muitas vezes, ir para São Paulo, ir para isso, para entrar em biblioteca, para ir em universidade, disco, nós tínhamos que pegar, emprestar, computador. Então essa pergunta ela tá numa outra natureza. Essa natureza, para essa geração, o que nós vivemos, né, o que eu vi, ela não existe, simplesmente desapareceu. Não é uma coisa que diz, não tem mais necessidade de fazer o que nós fizemos. Entendeu? Então, para essa nova geração, eu nem saberia dar uma solução para ela, porque cada um tem um histórico diferente. Se fosse eu, particularmente, eu manteria o que eu faço hoje. Gosto de ler, gosto de ler coisas genéricas, não fico praticamente na área técnica, assim, meio que abandonei a especialização. Entendeu? Gostava de cálculo, gostava disso, eu fui abandonando. Computação, fui abandonando. E tenho uma visão de fazer o que eu gosto. Então eu leio o que eu gosto todo o tempo. E isso acaba ampliando a nossa visão, acaba, né, porque todo o resto está meio automatizado. Então você acaba crescendo internamente, sem objetivo. Entendeu? Os objetivos depois aparecem nas oportunidades. Né? Se eu puser uma meta, e isso eu notei até na minha experiência de vida, todas as metas ficam muito difíceis de você atingir. Porque você põe um princípio agora e as coisas, o seu princípio não levava um monte de coisas em consideração. Então, você tem que estar preparado para o momento, entendeu? Acho que quem falou isso foi o presidente dos Estados Unidos, lá, o barbudinho lá, não vou lembrar o nome, é famoso, né? Mas você tem que estar preparado. Entendeu? Então eu não poderia dar para essa geração alguma fórmula de vida. Acho que não há fórmula. Eu tenho filhos, vejo a diferença entre eles e aprendo muito, muito com eles. Quando eu converso com eles, é coisa praticamente novidade, não sabia disso, não sabia daquilo. Então eles vêm para mim com milhões de novidades. Então quem sou eu para dizer, né, para ele como dirigir, né? Então não saberia responder isso assim, entendeu? Mas faça o que gosta, né? Se dedique com amor àquilo que você, né, gosta. É mais fácil encontrar um caminho certo quando você fica atento às oportunidades, ao seu conhecimento, do que você querer criar o seu caminho, então. Assim eu acho, posso dizer que nem tem razão, porque tem gente, porque é uma questão de poder pessoal, tem gente que tem poder pessoal de falar, eu quero, e vai lá e faz. Né? Eu não sou do tipo do que tem o poder pessoal de ter uma coisa e vai lá e faz. Tem um aspecto, por exemplo, a pessoa pode ser líder, eu não tenho um aspecto de liderança. Quem tem um aspecto de liderança, ele deve agir de uma forma diferente. Esse daí pode pôr objetivos, entendeu?
depende dos seus recursos, como que você tem os seus recursos financeiros, como familiar, você tem olhar o equipamento que você tem naquele momento, que a solução é particular de cada um. Isso é o meu jeito de ver, né? Então, eu não posso dizer que você não deve buscar uma meta, né? Eu falei, eu não busco a meta, mas tem gente que pode buscar e consegue fazer. Tem muita gente que sabe executar, né, o plano. E quem busca a meta em geral não pode ser uma pessoa inflexível, né? Porque as metas exigem muita flexibilidade para mudar ao longo do trajeto. Eu penso assim. Concorda com isso? Então, eu sempre procurei, eu me acho assim, muito flexível na coisa. Isso não foi vantagem, né? Tive experiência da família com inflexível e que conseguia fazer as coisas, né? Então, tem gente que não muda o objetivo. Eu mudo muito os meus objetivos, está aí no começo né, como então, acho que a forma inflexível ou não, ela depende do grau, depende da necessidade. Se for uma flexibilidade com razão, ela é vantagem. O inflexível perde. Mas muitas vezes a inflexibilidade é uma necessidade de que vem pressões que não tem nada a ver com o seu negócio, você é obrigado a ser inflexível para conseguir aquela meta. Então, não é um sim ou não na flexibilidade. Vai ter que analisar entendeu? a situação específica. Cada caso é um problema. É difícil fórmula, né? Fórmula de saúde, fórmula disso, né? Muito difícil. Então, tudo é dinâmico. Né? Tem uma visão dinâmica do mundo. Essa é a questão. Qual que era o maior desafio que você tinha, assim, quando gerenciava a Whitesoft? Qual que era o maior desafio? Eu era o pior desativo, porque eu não tenho essa capacidade de gerir. Eu não sou um bom gerente. Eu não me preocupava com questão. Ele mesmo salvava eu muitas vezes, né? Gastando mais numa área. Ele falou, não, pera, freia, breca, não sei o quê, entendeu? Então, eu particularmente, não tinha vocação para isso. Hoje eu sei a minha vocação, mas eu não tinha, não é um lugar para eu estar, de querer gerenciar volume de gente, essas coisas. Né? Não é para mim. Isso que você está falando é muito legal, a gente se conhecer como empresário. Isso, porque a internet hoje ela tenta rotular alguns empresários. Né? Alguém, por exemplo, uns players, né? Grandes nomes que estão na internet, eles colocam um rótulo sobre alguns empresários, como se todo empresário, por exemplo, eles vendem uma empresa autogerenciável, uma empresa que o dono não aparece na empresa, eles vendem informações que é tudo home office, que ninguém precisa ter contato com ninguém. E aí eu vejo, isso que você está me dizendo, que muitos empresários olham para aquela informação e falam, eu estou errando. Eu que estou errando, parece que é ele que está errando. Mas muitas vezes, olhando agora você falar isso, às vezes o que falta para ele é enxergar se ele tem capacidade, por exemplo, e um perfil, por exemplo, de liderança para gerir pessoas. O primeiro ponto que eu aprendi quando muito novo é que assim, se eu quero gerir pessoas, eu preciso gostar de pessoas. E eu sei que muitas pessoas são muito boas, são muito técnicas, só que elas não gostam de pessoas, elas são mais tímidas, né? E aí quando você coloca uma peça dessa para gerir pessoas, vai dar problema. Então, pelo que eu vejo, você é uma peça altamente técnica que logo você teve esse insight. Falou, cara, eu sou uma pessoa técnica, eu não faço gestão de pessoas. Isso é legal. Isso, gestão de pessoas hoje é um dos maiores gargalos que a gente tem hoje no país. Tá? Hoje, em nacional, todos os empresários, qualquer um que você senta para conversar, vai terminar falando de gestão de pessoas. Isso. É um desafio. Não é uma área simples. Não é. Que eu não domino. Isso eu tenho consciência. Isso é muito legal, Estevão. Se você falar dessa forma, falar que das suas dores, aí falou, olha, é uma área que aí você migrou, né? Aí você saiu da parte empresarial e acabou se tornando um grande investidor. Eu faço a mesma coisa que eu fazia, gosto, até estudo, faço exatamente, mas eu não preciso, um clique, eu compro, entendeu? Se tem problema ali, sai fácil, entro fácil. Quando foi que você teve esse insight? Falou assim, eu vou mudar, vou sair desse ramo empresarial que eu estou praticando aqui com a Whitesoft e vou investir agora, eu vou migrar. Quando foi que você teve esse ponto de transição? Não foi nem a minha,
por causa de mim. Isso foi, quem me incentivou foi o meu irmão. Então, quando eu comecei com a Whitesoft e tal, eu já estava fazendo alguns investimentos através dele. Ele que me incentivou, né? Ele começou a ver como você estava dizendo, quais os caminhos, porque muita gente não faz investimento porque não conhece os caminhos. Naquela época era muito mais difícil. Você vai fazer como? Tem que ir lá no banco, você tem que fazer isso, você tem que ter toda essa preparação. Isso foi ele que me ajudou. Legal. Entendeu? Então, uma vez que já estava configurado, como você faz a compra, como você faz a venda, todos os papéis assinados, todas as coisas funcionando, então as duas coisas estavam em paralelas. Então, para mim, eu fui achando muito mais simples. Aqui eu estou suando, sofrendo todo dia e lá é uma outra... Por exemplo, a pessoa faz uma brincadeira assim, chata, todo mundo fala, mas ações você não perde toda hora? Eu perco, mas não dá tanto trabalho para perder, como uma empresa que você, entendeu? Você fica amarrado com aquele negócio, você perde o sono, você perde tudo. Enquanto que ações perdeu. É um clique que você errei na minha decisão ali. Então é uma coisa, para mim, mais prática, mais fácil. E me dá tempo para eu cuidar de outras coisas. Gosto de leituras, gosto disso, eu tenho tempo. Então eu não trocaria. Se tivesse para voltar e falar, não, você vai montar alguma coisa e tal, eu não voltaria. Entendeu? Porque eu faria errado. Não sei, não ia fazer direito. Não estou dizendo para a pessoa não fazer. Quem teve, porque aí você vai ganhar muito mais dinheiro. Ações, essas coisas, não é bom. Nós estamos discutindo para a pessoa ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Sim. Entendeu? É ali que você vai fazer. Depois que você formou algum capital, aí sim você vai ter sua aposentadoria, é um outro jeito. Mas ali você não vai fazer riqueza. Então, só através do trabalho, só através da empresa, só assim você vai conseguir. Você que é uma pessoa que está sempre envolvida aí, acompanhando o mercado de ações, você tem a noção ou alguma informação por que muita gente entende, pensa, eu tenho o sentimento de que ações vai levar à riqueza? Tem, assim como tem, porque todo mundo tem esse sonho, né? Até jogo de loteria você acha que vai ganhar, né? Sim. Mas e por que tem? Você fez a pergunta, por que se pensa assim? Porque o marketing é feito em cima dessas pessoas, de 3, 4, que ficaram bilionários. Então você vai ver as imagens dessas pessoas, você não vai ver a quantidade de pessoas que não conseguem. É como futebol. Muitas crianças vão jogar futebol porque querem ficar milionários jogando futebol. Mas a imagem aparece de 5, 6 jogadores que ficaram milionários. Então, na minha ideia, por que se acha que ações ganham dinheiro? Porque quem vai falar lá é quem ganha muito dinheiro. Né? Tem os Warren Buffett da vida, né? Você vê, os bilionários são investidores. Entendeu? Então, o motivo é esse, na minha um comparativo errado. De ver quem conseguiu e querer copiar. Estevão, assim, há uma cultura no Brasil, por exemplo, que investir são somente para ricos ou super ricos. É uma cultura no Brasil. E por que eu digo isso? Porque quando você compara, por exemplo, com o povo, por exemplo, o americano, o povo asiático, japonês, chinês, ele já tem essa cultura assim desde muito jovem, né? A fazer aplicações, pensar no pós-carreira, ele tem uma outra cultura. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala em milionários, é quem tem 1 milhão nos Estados Unidos. E tem muitos. É quem tem 1 milhão, por exemplo, 1 milhão de dólares. E isso é grande parte da população nacional dos Estados Unidos. O que você acha, assim, você que está no mercado, você que vive esse mercado diariamente, por que você acha que essa cultura foi criada no Brasil de que somente os ricos é que fazem investimentos? Assim, a minha visão, parte é por causa da burocracia, da dificuldade que tem para você chegar lá na operacional. Operacional era uma barreira muito grande. Hoje, como isso, qual é a mudança que estaria falando? Porque mudou, quando nós falamos do passado, se quiser trazer a história do passado para agora, é impossível.
Mas o que tem hoje de novidade que equivale ao que a isso que você está dizendo que aconteceu nos Estados Unidos e não aconteceu no Brasil? É a criptomoeda, entendeu? Hoje o jovem está na criptomoeda. Esses dias eu encontrei foi um absurdo, isso não é inacreditável. Eu fui lá de um amigo meu, que é um parente seu, de moto, né? Loja mecânico, né? E apareceu um sujeito que era motoboy, né? Sujeito motoboy, tudo, né? Começamos a conversar. Ele tirou do celular dele uma carteira, ele está fazendo uma carteira de criptomoedas. Entendeu? Então, aquilo que você falou que aconteceu nos Estados Unidos, sabe por que não aconteceu no Brasil? Hoje é um momento que se acontece. Porque se democratizou, não precisa de papel, não precisa ter influências em banco, não precisa ter nada. Ele simplesmente foi lá e começou a comprar e vender ações. Burocracia, resumindo, seria isso. Acabou. Ele tem lá o celularzinho dele, um motoboy tem isso. Entendeu? E falou de um nível de investimento da parte de criptomoeda do mesmo nível que eu tenho. Muito legal. Nós estávamos falando igual para igual. Entendeu? Uma coisa que eu falei, mais ainda que é um assunto muito importante, criptomoeda, porque já está. Ações sempre fala isso, quando está no público, assim, em geral, é que a coisa é grande. Entendeu? Então, isso é grande nesse sentido. Entendeu? Não só grande, como gigante. Legal. Bom, Estevam, fala um pouquinho da nossa relação de empresas, né? Sim. Que a gente falou lá no começo e não prosseguiu com a conversa. Qual a avaliação assim que você faz de ser nosso cliente, né, há quase 22 anos? São quase 22 anos dessa parceria, né? Não sei se você já fez as contas. Você chegou a... Nós começamos lá em 2004, né? Como é que você tem, assim, uma visão do nosso escritório, meu amigo? O que você pode falar a respeito disso? Fala assim, ó, se aparece qualquer bucha para mim, aí, eu tenho a secretária, né? Tal coisa, fala com o Jefferson. Entendeu? Quando eles resolvem, e sempre os dois resolvem, né? Praticamente. Então, a minha visão é a tábua de salvação. Tem sido, sempre foi, né? E vai ser no futuro. Né? Como agora nós estávamos perguntando sobre uma mudança agora na legislação de pagamento, né? Sobre ações, sobre venda e compensação, ele já me deu uma dica. Né? Então, é uma coisa assim, é alguém que, nesse assunto, é ele. Eu vou contar uma história, me lembro, em 2005, era uma época parecida, a gente foi para São Paulo. Né? Era véspera de Sexta-feira Santa, era uma quinta-feira santa. A gente foi numa reunião na Avenida Paulista, de um contato que você tinha lá. E eu me lembro que a gente chegou cedo e ficou até a tarde nesse local, né? E chegou o momento, não sei se você se lembra dessa fase, aconteceram várias reuniões, vários assuntos ali tratados, até que chegou no momento e eu falei para o Estevam, existe alguma coisa que não está batendo aqui dentro, né? Todas as nossas informações estão muito estranhas. Esse pessoal está tem alguém por trás ouvindo as nossas conversas, porque era eu e ele conversando com uma gerente do local. E qualquer proposta que a gente fazia, ela modificava assim com a diretoria, assim, em questão de 5 minutos estava modificado. Porque era negociação, entendeu? Ela já vinha com uma... Ela vinha pronta. Então, nesse dia, eu lembro que eu convenci ele a sair do local. Salvou a minha pele aí. Convenci ele a sair do local e deixar o contrato, e abandonar. Né? E depois viemos saber, através de uma outra pessoa, que realmente existia essa gravação, existia uma manipulação de informação. Porque o sujeito chega para você e fala, até onde você pode ir e tal, né? E sai. Mas, o que nós vamos fazer e tal? Nós dois lá falando, não, nós podemos até aqui. Então, a pessoa já vinha com a resposta de como nós estamos pensando. Entendeu? O tempo inteiro ganhando na negociação. Só ganhava. Eles sempre tinham informações ele privilegiadas da nossa. E foi nesse dia que eu convenci ele a sair de lá. Então, a gente já passou por várias coisas juntos, né, meu amigo? Foram muitas ocasiões assim diferentes. Estevam, nessa trajetória,
Você está falando aqui um pouquinho da gente. Como é que você enxerga o papel do contador hoje? Porque, vou falar primeiro a minha visão. Eu vejo que muitos empresários usam ele, não usam como deveriam usar, como o braço direito, assim, como uma ferramenta de gestão. E eles enxergam alguns casos como custo ou simplesmente o muito operacional. Não usam o que o escritório pode oferecer, o que a gente pode oferecer de conhecimento, estratégia. Como você vê isso? Eu falo com experiência própria com o Jefferson, né? Isso que você está falando é o que eu fazia com ele. Você sempre tomava... Qual que era a questão? Né? E hoje eu penso diferente, hoje eu entendo o papel da importância da contabilidade. Esse otimismo que a gente tem, você fala assim, eu tenho esse plano e vou fazer esse plano. Então, hoje o gerente, o dono, ele sempre tem um otimismo sobre aquilo que ele está falando. Então ele fala, eu faço o plano tal, e nós vamos, pessoal, vem aqui fazer uma reunião, tal, decidir, está tudo certo. E ele está esperando que aquilo que ele fez na reunião, planejou, está acontecendo. Ele não dá olho para a contabilidade, para ver se aquilo que você planejou é aquilo que está acontecendo. Então, ela é os olhos do seu negócio, entendeu? Então, o empresário que não dá atenção para a outra atenção que vem de fora, porque geralmente ele é alguém mais prudente, né? Ele falou, cuidado aqui, cuidado. Depois tanto cuidado que a gente fala, não, você não arrisca, entendeu? E não é verdade, porque ele está vendo e a gente está sonhando. Enquanto ele está vendo uma realidade, nós estamos num sonho, entendeu? Então, e essa lição eu aprendi. Se eu fosse hoje montar, começaria com a contabilidade, entendeu? Eu tenho, assim, meu pai é empresário, meu tio sempre foi essa visão do meu pai. O meu pai era um cara que pega e faz, vamos lá. E o meu tio era o cara que falou, não, vamos ver se o dinheiro está entrando, vamos ver o caixa, vamos ver isso, vamos ver aquilo, entendeu? Então, os dois fizeram uma parceria fundamental ali. Sem meu tio não existiria o meu pai. E ali, é isso, hoje eu sei. Eu não sabia naquele momento. Então, o que você está vendo com os empresários é o seguinte, tem que dar, sim, atenção à contabilidade. Era fundamental. Entendeu? Pé no chão. As duas funções são essenciais, né? Sim, o risco. Como um carro, um que acelera e outro que freia, Isso. O navegador, numa corrida, né? Tem o cara que acelera e o navegador do lado. Ele tem que ter um navegador. Entendeu? O contador é um navegador. Estevão, e os desafios, por exemplo, nós falamos um pouco de burocracia. O Brasil é muito burocrático em todos os sentidos. Tributação, abertura de empresas, justiça e muito mais outras coisas. Como você enxerga, por exemplo, falando especificamente da contabilidade, a questão burocrática, porque a gente estava aqui conversando nos bastidores, né, falando aí do Paraguai, falando de outros países, né, em que não há tanta burocratização. Como você enxerga isso, principalmente nas questões tributárias? A gente tem feito um trabalho, né, lá aqui no escritório, com os clientes, nas redes sociais, falando muito da reforma tributária, que praticamente é uma mudança muito drástica, né? Assim, sabe aquela famosa mudança da água para o vinho? A gente vai passar, os empresários e a população vai passar por uma mudança muito drástica. O que você dá de conselho para o empresário que está nos assistindo? Assim, fala, o que você dá? Pedir toda hora conselho, eu não posso dar conselho. Eu posso dar uma visão da questão. O que eu via, trabalhei dentro de empresa, junto com meu pai, desde criança, dentro de uma empresa, e via que a administração é quase que 70%, 80% trabalhando para o governo, para a burocracia. O tempo inteiro ele é assim que você controla estoque, é assim que você faz isso, é assim que você faz aquilo. Então, é um custo, não só o custo do imposto, entendeu? O custo de gerar a informação para se calcular imposto. Isso é muito caro. Então, o peso da burocracia está no gasto de energia que se trabalha em cima, que você não está produzindo nesse momento. Entendeu? Então, o Brasil é um país muito burocrático
Então se gasta muita energia no cálculo só das coisas, que poderia ser simplificado, que se você olha de forma algébrica, tem certas coisas que você cancela aqui, e enquanto que na legislação você tem que passar todo aquele coisa para chegar em conclusões que poderia ser eliminado muito trabalho no meio. E agora com a informática poderia ser mais simples ainda. Eu não estou no ramo, não sei o que está acontecendo, mas se eu fosse apostar, eu digo que não estão simplificando. Não acredito que iriam simplificar. Eu não posso responder isso, mas creio que não. Não faz parte da nossa cultura olhar as coisas óbvias. Sim. Não é a nossa cultura isso. Nós complicamos as coisas. É a impressão disso, mas eu não posso afirmar. Né? Creio que sim. É muita regra para controle, né? Você quer manter muito controle sobre tudo, né? Não precisaria ficar mais fácil pôr uma alíquota e pronto. Entendeu? Um certo receio, um certo medo. O que eu vou falar, o que eu vivo diariamente. O empresário, quando ele tem uma mentalidade de gestão, de administrador, ele me chama, Ed, vamos almoçar, vem aqui na minha empresa, vou no teu escritório. Ele senta, ele vem com algo pronto. Ele fala, a minha empresa está assim, o caixa está assim, meu faturamento está assado, o meu custo está assim. O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Ele sempre vem com uma visão estratégica, como mais ou menos você falava e fazia com o Jefferson no passado. Já o empresário, que ele não tem essa mentalidade, eu pergunto, falo, como é que está o caixa da tua empresa? Aí ele fala, está baixo. Porque a visão que ele tem é só bancária. É só uma visão financeira. Mas ele não tem uma visão de um panorama geral. Há algumas semanas atrás fui visitar um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia, e assim, são altamente técnicos, altamente competentes, de vários diplomas, graduados, diplomas maravilhosos, mas não sabe vender o que tem, não conhece. Eu falo, eu estou passando dificuldade aqui. Me confundem, eu estou passando dificuldade porque eu não consigo vender o meu serviço. Não consigo, não sei o que fazer. Ou seja, você tem ali uma pessoa extremamente competente. Tem produto. Tem conhecimento, tem um escritório, tem tudo, mas ela não sabe vender o produto dela. Isso. Ela não sabe porque simplesmente o olho dos empresários muitas vezes estão sendo só para a parte bancária, só para o caixa da empresa e não de uma visão como panorama geral. Eu acho que isso é até natural. Você vê o pessoal, o pequeno empresário também, né? Ele não controla nada e vai lá e vê com o saldo bancário. Começa por aí, né? Se o meu saldo tá bom ou não. É muito a visão focada, fechada em só alguns pontos. Isso. E não uma visão mais ampla para ver no geral. Esse é o grande falha de vários empresários quando estão com essas dificuldades, não acha? Porque ele foca ou no dinheiro, alguns focam em vender, e vender nem sempre significa que vai dar lucro. Pode vender horrores, mas se não tiver com o preço certo, vai dar prejuízo. Então, a visão tem que ser ampla, geral. E fora toda essa questão técnica, você tem que ter uma sensibilidade para sentir algo que você não tem, às vezes, em números. Também tem essa parte que depende do empresário, a visão. Não é fácil. O trabalho de vocês tem que se fundir dentro do coração, da cabeça do empresário, e tem que ter essa parceria. Não tem como. Porque ele não vai ter essa visão. Você não pode cobrar dele. Ele sabe fazer a peça, ele sabe fazer isso, né? Então, é aí que você tem que ajudar o sujeito ali, né? O que nós vemos, às vezes, alguns pequenos empresários não fazem todo o registro corretamente das vendas, das compras. Tem muita falha de informações do registro, que vem aquela burocracia que você falou, que demanda tempo para o empresário. Principalmente o empresário pequeno, que muitas vezes ele mesmo tem que fazer isso. Tem lá um funcionário, dois, ele tem que executar. Essa burocracia, essa burocracia que você falou, que tem a desvantagem, né, que é só para você calcular imposto de recursos, custos, mas ela também traz uma vantagem, porque obriga quem não tem organização nenhuma a se organizar. Quer queira ou quer não, ele vem o governo e diz, se organize aí. Então, ajuda muito a burocracia nesse sentido. Quer dizer, a coisa não é um lado só. Sim. Tem esse outro lado. O exagero da burocracia é ruim. Mas tem que ter, sim,
os controles. Então, e usando esse termo que você falou, os desorganizados, o que acontece com eles? A nossa contabilidade não dá um bom resultado, não dá uma visão, não é um guia para ele olhar e falar, meu resultado aqui é bom ou é ruim na empresa dele. Contabilidade gerencial. Porque ele tem que fazer uma outra contabilidade, teria, né, na prática, fazer uma outra contabilidade lá, porque ele tem informações que não chegam para nós, que só ele executou lá por alguma razão, por decisão interna deles, que nunca vai chegar na contabilidade. E aí, a contabilidade nossa não é um espelho de resultados do que acontece realmente dentro da empresa dele. E aí ele entende, não sei, eu estou falando tudo isso para fazer a pergunta. Então ele entende que a contabilidade não é uma ferramenta. Isso. Porque é aquele olho um balancete, custo, ele só olha nós como é um custo, eu tenho que pagar esse contador aqui. Isso. Por quê? Porque a informação não tem resultados práticos na vida deles. Agora, diferentemente, se você tiver toda uma estrutura organizada, tudo com nota, tudo com receitas, despesas, registro de funcionário, tudo registrado ali, ao que você vê uma contabilidade, você enxerga números, você enxerga o resultado real da sua empresa. Isso. Você concorda com essa ideia? Sim, existe. Tanto é que havia esse conceito da contabilidade legal e a gerencial. A gerencial era muito mais leve, com informações muito mais fundamentais do que a outra aqui, que é só o aspecto legal, entendeu? Então, tem que ter essa fusão, porque os dois aspectos têm relação um com o outro, entendeu? Então, fundamental, na minha visão, é a contabilidade pegar coisas além do que for só para a parte de impostos, além do que só a partes legais, entendeu? Fazer a parte gerencial, uma contabilidade gerencial da empresa. Isso ajuda muito, muito mesmo. Porque ajuda a organizar. A contabilidade tem o raciocínio já de organizador. Ele é bom para organizar isso, já vem na natureza dele. Ele sabe usar um computador, sabe fazer qual é a informação fundamental, por exemplo, o estoque, né? Se eu estou com uma taxa de juros grandes e se esse estoque está sendo depreciado. Então, tudo isso tem que se fundir no conceito de ajudar o sujeito a ver uma direção, para onde ele vai. Tem que ampliar. Bastante. Tem que ampliar, é justo, entendeu? Não é uma coisa isolada, uma obrigação, de jeito nenhum. Entendeu? Ela faz parte do coração. Ela para estar nas reuniões junto, nas reuniões estratégicas. Mas entendeu? Hoje, né, no tempos que estamos, 2026, você falou em informática, ainda existem muitos empresários que têm relutância em ter sistemas para organizar, para se fazer uma gestão interna. Esse mercado vai cuidar deles. Gostei do termo. Um ponto que a gente tem falado muito sobre a reforma tributária e a gente tem batido muito na tecla, né, Jefferson? O empresário desorganizado vai quebrar na reforma tributária. Por quê? Porque você comentou, o governo, com a reforma tributária, ele está obrigando as empresas a se organizarem. Isso. E uma coisa que acontece nos investimentos, por exemplo, Estevão, quando você tem lá um ganho, a retenção do imposto é direto na fonte, ou seja, já cai líquido para você os seus investimentos. E como acontece nos investimentos, futuramente, aí, a partir de 2027, a gente vai ter isso dentro das empresas pequenas, das empresas grandes, né? Independente do porte, isso vai ser um sistema nacional. E eu e o Jefferson tem batido muito que o empresário desorganizado, o empresário que não conhece o negócio, o empresário que não tem um sistema de apoio, ele vai quebrar. Isso. Ele vai quebrar porque ele não contabiliza, ele não sabe o custo dele, o preço dele vai ficar defasado, vai ficar errado, ele vai pagar para trabalhar, e aí ele vai olhar para o concorrente dele, que é o que muitas vezes eu também pego muito essas falhas. Eu falo, como é que você precificou isso aqui? Eu olhei para o meu concorrente, botei o preço igual, baixei algumas coisas. Então, ele não conhece o custo, ele não sabe, e ele vai sofrer dentro dessa mudança. É um caminho como se fosse... O sujeito tem essa ideia de que se eu me organizar, eu vou pagar mais imposto, vai. Mas, aqui, como você está dizendo, aquele que não pagar vai estar fora do negócio. Exato. Então, o negócio dele vai aumentar. Quem estiver pagando melhor, organizando melhor, aparentemente está pagando mais, mas ele está ganhando mais, porque tem que ver como um mercado como um todo. O outro não vai sobreviver, não tem como.
Eu costumo Entendeu? dizer, Não tem como. Estevão, para os empresários que ser desorganizado, viver nesse sistema desorganizado, sem controle, sem nada, dá mais trabalho do que viver organizado. Porque quando eu pergunto para o empresário organizado o que está com dificuldade, logo de cara ele me fala, olha, esse mês, por exemplo, teve uma queda e eu não consegui vender, as minhas vendas caíram e o meu custo se manteve. Esse mês eu tive um custo alto porque estragou alguma coisa aqui na fábrica. Esse mês eu tive várias rescisões. Ele sabe onde está o problema dele. Ele sabe, mas a máquina, como ele não está controlado, continuou fazendo compras de produto que não estava vendendo, então ele aumenta o estoque, ele aumenta... Entendeu? Então, a visão que ele tem que ser num instante. O sujeito não fez aquela comprinha hoje, naquele mês que está comprando, automaticamente não tem que fazer a parte de comprar de matéria-prima. Entendeu? Tem que estar totalmente interligado às coisas. Então, ele perde aí, nesse momento, porque ele só vê o final da história. Pegou fogo. Pegou fogo, mas espera aí, tem um tanque de gasolina do lado ainda que vai piorar. O empresário, o empresário desorganizado, ele fica exatamente como você falou. Quando eu pergunto, eu falo, mas o que aconteceu, o que ocasionou, como é que eu posso te ajudar? Ele fala assim, eu não sei. Eu não sei, eu estou perdido. O mais triste é que às vezes a gente vê bons negócios que deveriam estar dando bons resultados e o empresário não sabe aonde começou o problema dele. Isso. Ele não faz noção, ele só sabe que não tem mais dinheiro. Enxergar tudo. Enxergar tudo. Ver a amplidão da visão é fundamental. É uma das coisas que eu mais escuto de como desculpa é botar a culpa na política. É sempre é a política, é o governo. Assim. Aí eu falo, gente, mas independente do partido, né? A política ela vai sempre existir. O que você está fazendo pelo teu negócio não depender disso? O Ayrton Senna, ele tinha uma frase que serve para isso. Toda hora, aquele pessoal lá da Fórmula 1 ficava pondo regras, né? Enchendo o saco. Ele não podia fazer o carro do jeito que ele queria, então toda hora limitava o carro. E ele sempre falava o seguinte, mas a regra é para todos. Entendeu? Então isso passa a ser uma vantagem para ele. Entendeu? Porque o outro também vai ter que fazer essa regra. O outro também vai ter que estar dentro dessa regra. Entendeu? Então isso pode ser uma regra complicada, que complicou, mas o fato de você superar e absorver logo essa regra, você está na frente dos que não absorveram. Exato. Entendeu? Então é uma vantagem nesse sentido. Então tem que saber tirar vantagem dos problemas. Realmente, eu não gosto também de ver as reformas tributárias, o jeito que está aí, enche o saco. Mas ficar só dela, não. Você fala, pô, meu concorrente também tem reforma tributária para ele. Isso aí. Vai acontecer para ele também. E é aquela coisa, né? Fazer o melhor com o que você tem, né? Não adianta esperar. Você está correndo relativamente. É sempre uma questão relativa. Ela não é absoluta. Você pensa que o governo está só contra você. Não, está contra todos. Sim. E contar. Né? Uma visão aí, pega aí, gente. Conta todos. Então faça o seu melhor. Bem por aí. Bom, isso aí. Sim. Nessa visão, Estevão, vamos lá. Ainda você falou que hoje está no mercado de ações, né? Que vive disso, que trabalha com isso, que viu aptidão, né, para isso, para você. Hoje, para quem quer investir, quero investir, qual que é o conselho inicial que você dá? Não tem experiência, a pessoa está nos assistindo e fala, cara, como é que eu faço isso? Que mercado é esse? Que mundo é esse? Qual que é a importância disso para a minha vida? O que você fala assim? Quando o pessoal fala em investimento, muita gente pensa em jogo. Não é. Você tem que saber a sua vocação. O que você conhece? Eu, no meu caso, desde que eu estou com investimento, só na área de informática, de computação, quero saber processador. Mas para uma outra pessoa, pode ser a agricultura. Ele pode conhecer preço de café, ele pode conhecer isso. Para um outro pode ser construção, civil. Não tem um nicho também nos investimentos. Você tem que conhecer o seu assunto. Você tem que estar por dentro do que você faz. Segmento de mercado, para entender como é que o mercado vai andar, para entender quais as empresas que vão subir e as que vão cair. Você montar um negócio. Você vai montar um negócio, você conhece o negócio. Você concorda? Então, se eu conheço esse negócio e tenho esse negócio na bolsa, então eu vou pensar lá. Eu vou ver se essa empresa está agindo como eu agiria, tal. Então, ela não é diferente. Então, você tem que saber a sua vocação, né? O que você conhece. Entendeu? Isso é amplo. A bolsa dá
dá essa liberdade, né? Então, quem conhece sabe. Então, resumindo, tem gente ganhando dinheiro em todas as áreas, segmentos de mercado, e como perdendo também, porque tem que Porque conhecer. tem aquele que entra olhando o gráfico e olha, nossa, isso aqui tá ganhando, e entra tudo na hora errada, só entra a hora que tá bem. E em boa você tem que entrar na pior hora, a hora que todo mundo fala, esse negócio aqui não presta. E se você conhece o negócio, fala, pera aí, entendeu? É outra história, né? Então, quem entra com um jogo, não sabe o que está fazendo, vai lá e compra só Petrobras, por exemplo. Mesmo a Petrobras. No Brasil, você tem só praticamente poucas opções. Mas todo mundo vai atrás da Petrobras. Mas, veja, olha que o setor de petróleo envolve guerra, envolve isso, você tem que saber tudo, tem que saber política, você tem que conhecer parte de... Só para investir só na Petrobras, você tem que ser fluido em tudo. Entendeu? Então, não é uma coisa assim. No Brasil é difícil, porque você não tem tanta capilaridade, tanto tipo de empresa, tipo de negócio, você não tem. Então, são praticamente externos. Praticamente você tem essa liberdade de qualquer negócio, ter liberdade para negócio. Aqui você não tem muito. Né? Então, eu não faço investimento aqui, assim, né? Por causa disso. Então, quem entra aqui perde-se muito, porque vai entrar a hora que todo mundo começar a falar que petróleo é a coisa e todo mundo compra, né? Essa subida que deu agora, né? É uma questão, vai subir ou vai descer, né? Entendeu? Tá todo mundo, deu uma puta explodir, pegou todo mundo de... Né? Não está preparado, agora vão entrar ou não vão entrar? Entendeu? Aí não é simples essa questão. O ouro é a mesma coisa, né? O ouro está todo mundo imaginando, se essa guerra vai explodir, o ouro vai explodir. E não explodiu, o ouro caiu. Então todo mundo que apostou, perdeu. Então tem que se saber política, tem que saber a cabeça da humanidade, tem que ser muito... Não é fácil a Bolsa. Não é um lugar para simples. Tem aquela velha história, né? Que quem não é investidor caiu um pouco, não conhece o mercado, ele já tira, já vende, né? Não tem coragem. Por isso que você tem... Não é que se a pessoa tem que ter renda ou não para poder usar. Você não pode depender daquela renda. Essa é a questão. Entendeu? O mercado cai e você tem que aguentar. Às vezes anos, 10, 15 anos, aguentar a perda. Você só aguenta conhecendo o negócio. Sim. Porque tem que acreditar, né? Tem que acreditar. É uma fé, é um ato de fé. Entendeu? Você espera uma recuperação daquela empresa que não está subindo. Você tem seus porquês. Agora, quem entra sem saber o que está fazendo, vai perder. Não tem como. Não tem como. O mercado é mais rápido. A coisa que eu chamo de mercado, a gente pensa, mercado é um monte de gente, né? Então eu posso saber como está todo mundo pensando. Eu penso assim, né? O mercado é um leitãozinho cheio de óleo, todo mundo solta o leitão, todo mundo tenta pegar o leitãozinho, ele sai que nem sabão. E ele, como é que chama o leitão? Mercado. Todo mundo fica tentando agarrar ele. Entendeu? Não é a soma das coisas. Se fosse a soma da coisa, estatisticamente você sabe para onde vai. Sim. O volume, você vê previsão de tempo, você sabe. Mas o mercado não, é esse porquinho fugindo. Entendeu? É que é difícil agarrar. Ninguém agarra. Todo mundo quer pegar. O nome dele é mercado. É isso aí. Estevão, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes aí. Que conselho, uma mensagem sua, o que você sentia aí? Assim, especificamente, eu não pensei numa mensagem, mas não sei mensagem. Aguente. Entendeu? Aguente. Desde que eu nasci é assim, entendeu? Não teve um ano tranquilo, nada. Aguente. Não vai chegar lá assim nunca. E tá bem, né? Tem uma frase não vou lembrar o nome dele, mas ele fala assim: filho, não se preocupe, nada vai dar certo. Entendeu? É mais ou menos assim. A gente está sempre lutando para que vá acontecer, mas não vai acontecer, mas não faz diferença. A vida é isso, porque vão acontecer sem querer outras coisas que acabam dando certo. Legal. Entendeu?
É isso aí. É isso aí. Gente, a gente chegando aqui mais ao final do nosso Labcast e a gente deixa aqui os nossos agradecimentos ao Estevão, né, Jefferson? Sim. Que é um cliente nosso primeiro cliente aí, que aceitou o convite de pronto atendimento. E foi muito legal o bate-papo. Obrigado pela troca de insights, obrigado pela troca de informações. E que todos que assistiram aqui com a gente possam também ter crescido e acrescentado informações assim como acrescentou para mim. Estevão, pelos nossos 22 anos aí de amizade, de parceria, agradeço aqui a sua presença, as tuas palavras. Fico muito feliz e honrado em tê-lo no nosso escritório. Espero que tenha sido uma boa experiência para você. Obrigado. Obrigado a vocês também, Obrigado. pelo convite.